Boa tarde a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Leandré e a Grazi por apoiarem a gente e participar aqui do nosso evento, do nosso projeto. É muito gratificante ter mulheres incríveis apoiando a gente e nos ajudando a trazer mais mulheres, meninas para esse nosso mercado. Eu vou me apresentar rapidinho e aí depois eu vou passar a palavra para elas se apresentarem também. Bom, eu sou a Júlia Borges, eu sou cofundadora do Fin4She e eu sou da equipe de relações com investidores da Constellation Asset Management, que é uma gestora de fundos de ações long only aqui no Brasil. Eu comecei minha carreira na Goldman Sachs, eu trabalhei 3 anos lá na área de pesquisa, análise de ações. Eu cobria mais de 25 empresas na América Latina do setor de elétricas e petróleo. Depois disso, eu passei 1 ano na GP Investimentos, uma empresa de private equity na área de relações com investidores e fundraising. Eu sou internacionalista de formação, que fez relações internacionais, e surfista e circense nas horas vagas. Agora, eu queria que a Lê se pudesse apresentar também, contar um pouquinho de você. Claro. Obrigada, Ju. Primeiro, antes de mais nada, eu queria muito agradecer você, a Carol, fundadoras aí do Fin4She, com esse projeto tão incrível de ajudar com que as mulheres estejam cada vez mais prontas para também ingressarem no mercado financeiro, se desenvolverem e conhecerem um pouco mais desse mercado, que ainda é um pouco menos conhecido ou menos confortável, mas é um prazer enorme estar aqui e fazer parte desse projeto com vocês. Bom, eu sou a Alessandra Liebmann, sou sócia do BTG Pactual, sou mãe do Gabriel e da Júlia, meus filhos já são maiores, o Gabriel tem 18, a Júlia tem 14, trabalho a minha vida inteira, sou economista de formação, depois fiz pós-graduação em finanças, em gestão, e desde o início, logo que eu me formei, eu entrei num programa de trainee do Unibanco, e já fui direcionada para o private banking, na época, não era o wealth management. E lá eu fiquei por muitos anos, aprendi muito, muitas questões em relação a investimentos no Brasil, investimentos no mercado internacional, economia, política, tudo o que você precisa para trabalhar nesse ambiente de negócios. E depois de uns anos, eu acabei aceitando um convite do UBS, enquanto eles estavam montando o banco local aqui no Brasil, e começar uma nova operação, Era um banco que até então é uma referência muito forte também no private banking internacional, então eu achava que isso me complementaria. E aí, 2 anos depois do UBS, o UBS acabou comprando o Pactual, nós tivemos alguns anos de UBS Pactual, e depois o BTG comprou o UBS Pactual e virou o BTG Pactual, que é onde eu estou. E foi um aprendizado enorme, ao longo desses anos, as diferentes instituições, na verdade, eu não mudei tanto de lugar, mas os ambientes mudaram, e foi muito gratificante aprender tudo isso, e desde o primeiro minuto que eu comecei a trabalhar no BTG Pactual, quando voltou a ser um partnership, naquele segundo, eu olhei e eu falei, eu quero ser sócia. Eu vou continuar trabalhando, porque esse é o meu objetivo principal. E aí, depois de alguns anos, eu consegui, e eu gosto muito do que eu faço, é um trabalho onde eu tenho muito prazer, porque eu trabalho com muitas pessoas no time, muitos clientes, que são grandes famílias, que a gente desenvolve um relacionamento de longo prazo, você entende questões importantíssimas para a preservação desse patrimônio, questões estratégicas, questões sucessórias, tem todo um entorno que a gente acaba fazendo parte, e isso me motiva demais. E ao longo desse tempo, algumas coisas foram surgindo, tanto lidando na gestão de pessoas, mentorando jovens, e isso eu acabei me descobrindo, Eu acho que isso é um complemento hoje na minha profissão, mas é algo que me move para o meu propósito, Eu tenho uma filha, especialmente a questão das
jovens universitárias que queiram o mercado financeiro, isso realmente brilha meus olhos e por isso é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Lê. Para a gente é inspirador ouvir histórias de tantas mulheres incríveis. André, se você puder contar um pouquinho da sua também. Se vocês a oportunidade, a Lê e a Grazi, de estar juntos nesse momento. Eu vou contar um pouquinho também da minha carreira. Eu estou há mais de 30 anos no mercado financeiro. Eu comecei ainda na faculdade. Acho que a minha história é um pouquinho diferente da maioria das pessoas, porque eu fui criada para trabalhar no mercado financeiro, né? Eu acho que na minha geração poucas mulheres tiveram esse tipo de criação. Eu sou cearense, mas a minha família tinha um banco. E então o meu pai enxergou alguma coisa desde pequena em mim. Eu sou a filha mais velha, mas eu tenho 2 irmãos homens também. E a vida inteira ele me criou dizendo que quando eu crescesse eu ia ser banqueira. Então, isso foi uma coisa meio natural para mim, seguir essa carreira, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer estágio no banco da família, da minha família na época, que já foi vendido, e eu fiz um estágio rotacional, foi super interessante para mim. Apesar de eu ter conhecimento do mercado financeiro das conversas que eu ouvia na minha casa, eu acho que ter esse estágio rotacional permitiu que eu entendesse um pouquinho de como cada área funciona, e foi muito interessante. Depois eu fui trabalhar na área de crédito. E a área de crédito era um banco comercial, né? Não era um banco de investimento. E a área de crédito é uma área que, apesar de ter muito pouco glamour, é uma área que dá uma base fantástica para praticamente todas as áreas do mercado financeiro. Em 93, eu estava querendo uma mudança, eu queria fazer outra coisa, eu queria talvez morar fora. Eu já era casada, estava grávida da minha primeira filha, da Isabela, e aí, conversando com 2 amigos meus, que estavam pensando em prestar mestrado nos Estados Unidos, eu resolvi prestar também, meu ex-marido também, e nós prestamos juntos, e esses 2 amigos meus são meus sócios hoje na BR Partners, né? E eu fui fazer mestrado, eu fiz Stern na NYU, foi uma experiência incrível. Foi, para mim, naquele momento, tinham poucos brasileiros fazendo mestrados no Brasil, fora do Brasil, menos ainda mulheres. Foi, assim, abrir um novo horizonte para mim. O mercado financeiro no Brasil era muito focado ainda em bancos de crédito, os bancos de investimentos eram mais incipientes, então eu tive toda uma nova visão. E quando eu me formei do mestrado, eu fui trabalhar no UBS, também, como a Lê, mas eu fui trabalhar na área de research. E eu cobria bancos na América Latina, né, como a Júlia, que cobria, também fez research, né, fez pesquisa, eu cobria bancos na América Latina, e eu trabalhei lá 4 anos. Mas aí eu já estava sofrendo uma pressão muito grande para voltar para o Brasil e ajudar meu pai no banco, e eu também fiquei grávida do meu segundo filho, do Gabriel, que hoje tem 20 anos. E aí eu fui, então, voltei para o Brasil, e em alguns anos eu assumi como CEO do banco. Em 2007, nós vendemos o banco para o Bradesco. Parte do acordo da venda, eu fiquei no Bradesco 2 anos, foi super interessante como experiência também. Mas depois desses 2 anos, eu também estava querendo me reinventar de novo, quer dizer, eu me reinventei algumas vezes na minha carreira. E esses 2 amigos que fizeram mestrado junto comigo estavam abrindo a BR Partners, que era um banco de investimento, um banco de investimento independente, e eu abracei a oportunidade. Eles precisavam de alguém com experiência em gestão de banco, porque eles 2 eram banqueiros de M&A, né, eles eram mais focados em negócios, então foi uma super oportunidade para mim. Vindo para a BR Partners, eu, além de fazer a parte de gestão do banco, eu montei o banco inteiro, foi super interessante. Eu também comecei a me envolver cada vez mais em M&A, e hoje a parte principal do meu trabalho, além da gestão, é a parte de M&A, né? Eu também ajudo em outras áreas no banco. Meu trabalho tem uma parte grande de clientes, uma parte grande de gestão. É muito interessante realmente o que eu faço. A BR Partners está com 10 anos agora, faz 11 anos em novembro. A gente hoje é o banco número 1 em M&A no Brasil. A gente compete com todos os grandes bancos e com os bancos estrangeiros, e como uma plataforma independente é um motivo muito de orgulho para mim, a gente ter chegado aqui nesses 10 anos. Também tem uma área de mercado de capitais bastante forte. Eu acho que essa aí é um overview, mais ou menos, né? E aí eu acho que
durante a apresentação a gente vai falar mais um pouquinho. Obrigada pela sua oportunidade. Obrigada a você. Grazi, se puder agora contar um pouquinho, e aí depois a gente começa as perguntas. Legal, obrigada, muito obrigada mesmo. É gratificante, é uma honra estar aqui participando, né, junto com mulheres tão especiais, né? A pandemia trouxe muitos desafios, mas trouxe também com ela muitas conquistas, e essa é uma que eu celebro aqui. E vou contar para vocês, né, jovens aí que estão começando a vida e pensando sobre o futuro, né? Eu me identifico muito, eu me lembro muito, quando eu tinha 17 anos, eu saí de Botucatu, onde meus pais moravam, para vir para São Paulo para estudar, para trabalhar em busca da minha autonomia. O que eu queria era me sentir livre, né, poder fazer minhas escolhas, né, e para isso meu pai sempre disse, você tem que pagar suas contas, né. Acho que essa é uma questão aí que me fez muito motivadora, né, nessa minha vida inteira, inclusive hoje vocês vão entender aqui um pouquinho do que eu estou dizendo, né, sobre essa necessidade do planejamento financeiro e a contribuição, né, nessa transformação e na conquista do bem-estar. E aí eu vim para São Paulo, mas eu não tinha onde estudar, não tinha como pagar, né, e fui trabalhar em troca do estudo, fiz uma permuta com o cursinho, e depois passei na faculdade, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então pedi uma bolsa também na faculdade, uma bolsa restituível, então eu paguei minha faculdade de economia durante 10 anos praticamente, e no último ano de faculdade, eu recebi uma proposta, tinha um processo seletivo no Banco Safra, e eu fui de trainee. E foi ótimo, eu aprendi muito, já passei por algumas áreas dentro do banco, mas acabei ficando mesmo e ascendendo no private banking também, assessorando investidores. Então, há 20 anos eu assessoro famílias investidoras. Depois do Banco Safra, eu fui para o Banco Fator, onde eu trabalhei durante 11 anos, e há 4 anos eu montei uma empresa, né, eu sou a única fundadora do grupo de 7 fundadores, de uma assessoria de investimentos ligada à XP, tá? Me sinto extremamente realizada, portanto, em função de respeitar a minha identidade, que eu acho que é relacionada à educação, né? Por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, que querem aprender, que querem se desenvolver. Eu me sinto privilegiada por essa situação aí em que vocês demandam e eu tenho como entregar. Eu acho que esse é o meu grande propósito de vida, e resumi bastante aqui, porque eu acho que a gente vai ter o que conversar daqui para frente através das perguntas de vocês, tá bom? Muito obrigada. É engraçado que são 3 histórias diferentes e que, de alguma forma, se conectam, né? Então, foram empreendedoras, se reinventaram ao longo da carreira, mudaram, cresceram. Então, são 3 histórias completamente diferentes que conseguem se conectar em alguns pontos. Vou começar perguntando para a Lê. Lê, sua trajetória, carreira é uma inspiração para meninas jovens, né, que estão aqui ouvindo a gente. Eu queria que você contasse um pouco sobre o dia a dia, a rotina de quem trabalha em Wealth Management, como que você cresceu na carreira, né? O que você buscou para continuar crescendo, continuar atraindo aí famílias, o que foi importante para você nesse processo e como é o dia a dia, o que você faz, quais são os seus desafios, um pouquinho da sua experiência. Obrigada, Ju. Vou falar. Na verdade, assim, acho que trabalhando em Wealth Management, Investment Bank, se você quer trabalhar na tesouraria, na asset, para qualquer caminho que você escolher e que demande, tem um ambiente mais competitivo ou mais exigente em termos de formação, eu acho que você tem que buscar esse complemento, né, essa formação, não ficar parado, né, e acho que esse é das questões que, para mim, fez a diferença. Eu fiz a pós em finanças, depois eu fiz a pós em gestão. Na nossa área, você estar informado, você conhecer a dinâmica de negócios, você conhecer perspectivas futuras,
é super importante, porque é basicamente uma relação de confiança que você estabelece com as famílias. Então, a gente não tem uma rotina, não dá para imaginar que um dia vai ser igual ao outro. Por mais que você pense, hoje meu dia vai começar assim, eu tenho algumas coisas planejadas, ao longo do dia, várias coisas vão acontecendo e você se adapta. Então, que características são importantes? Eu acho que é você conseguir se adaptar às situações, porque primeiro, a gente vive no Brasil, que às vezes você consegue ter alguma perspectiva de médio prazo, às vezes não, né? As incertezas acontecem, o mundo muda, e quando você trabalha com investimentos, essas incertezas impactam muito na expectativa dos investidores. Então, é importante que você tenha esse jogo de cintura, consiga ler o que é importante para cada família. Eu brinco que formações diversas, né, economia, administração, engenharia, direito, e hoje em dia isso é até muito mais amplo, são importantes, mas também é importante que você tenha uma noção de entender pessoas, né? Algo de psicologia também é importante, porque você tem que saber como passar a mensagem para diferentes perfis de investidores, né? Eu tenho clientes que são super empreendedores, construíram o patrimônio da família, mas não conhecem tanto de investimento financeiro. E eu tenho outros clientes que são quase um banco ambulante, né? Uma pessoa física, mas super sofisticado. Então, você tem que aprender como mostrar diferentes produtos para diferentes perfis e mostrar, educar esse cliente também, né, financeiramente. Então, é um desafio, mas, assim, o mais cativante disso é a construção desse relacionamento, estabelecer essa confiança de longo prazo com as famílias e a partir daí você participar de outras questões. Então, seja uma empresa que vai ser vendida, vai abrir um capital, vai fazer uma emissão de debêntures, precisa de um crédito estrutural, precisa fazer alguma operação estratégica ali ao longo da vida da família, né? Trabalhar com a educação financeira dos filhos. Então, tem uma série de coisinhas que vão derivando da atividade principal e que são muito legais. Agora, sem dúvida nenhuma, acho que você tem que ter algumas características, né? Ser determinada, ser resiliente, ser comprometida. Eu acho que essas 3 coisas são super importantes. E eu, desde o começo, eu acho que eu nunca me restringi à minha tarefa, né? Ao que eu tinha para fazer, ao que era exatamente a minha função. Mas se tinha alguma coisa acontecendo no banco que eu pudesse contribuir, fazer alguma coisa diferente, ou mostrar um ponto de vista diferente, ou abraçar um projeto novo, eu sempre fiz. Eu quis participar das decisões, eu quis participar dos projetos, mesmo que aquilo não fosse a minha atividade principal, porque eu acho que você agregando para o todo mundo sai ganhando, né? Se todo mundo pensar um pouco mais no coletivo e menos no seu individual, você vai contribuir para o todo e aquela instituição vai ganhar porque são pessoas trabalhando juntas. Então, eu acho que, para mim, foi isso que fez diferença. E aí as responsabilidades vêm chegando, né? Ao longo do tempo, você ganha mais espaço, até porque eu acho que eu fui buscando esse espaço. Não dá para a gente sentar e esperar, porque nada cai do céu. É muito trabalho, muita dedicação, querer realmente assumir outras responsabilidades, e aí as coisas vão acontecendo. Sem dúvida, é muito daquele olhar de dono, né, do que você está fazendo. No primeiro momento que, eu lembro exatamente isso, a partir do momento que era uma instituição onde eu sabia que tinha os donos ali, mas, assim, de novo, eu acho que isso vem muito com a gente, né? Eu sempre fui bem comprometida, eu sempre olhei para aquilo como se fosse um negócio meu, mesmo antes de ser BTG Pactual. Esse olhar de dono faz a diferença. Você senta na sua cadeira, mas pensando como se aquilo fosse o seu negócio. Então, o que você pode melhorar? O que você faz diferente? O que você pode fazer a mais? Isso tudo
contribui para o seu crescimento e para o de todo mundo. Sem dúvida. Obrigada, Lê. E, Andréa, você participou da construção de um banco de investimentos completo, né? Empreendeu do zero. Queria que você contasse como foi esse processo, né, de, junto com os seus sócios, criar a BR Partners, e quais mudanças você tem visto no ambiente de trabalho, né, do banco que você ajuda a gerir, você gere, né, com a chegada dessa nova geração, né, então os millennials, que as pessoas chamam. O que você viu de diferente no dia a dia, no ambiente de trabalho, se vocês tiveram que adaptar alguma coisa mudou, enfim, contar um pouco da sua experiência no banco e se você tem visto alguma mudança ou espera alguma mudança aí para os próximos anos com esses jovens entrando no mercado de trabalho. Obrigada. Assim, montar o banco foi uma experiência incrível, né? Porque nós estamos falando de um ambiente regulado. Você não simplesmente decide abrir um banco, né? Você precisa de uma autorização para você abrir um banco. Você precisa convencer o Banco Central que você tem as capacidades e que você vai adicionar valor ao mercado financeiro se você abrir um banco. Então, foi todo um processo muito longo, mas eu acho que a coisa mais interessante de tudo isso é você conseguir montar um time, né? Nós somos um business de pessoas. E principalmente nós, que somos prestadores de serviços, né, de serviço no que a gente faz. Então, você conquistar um time, treinar um time, reter um time, é a coisa mais desafiadora e mais interessante do trabalho que a gente faz, né? Então, eu acho que achar as pessoas que têm essas características que a Lê colocou, né, pessoas determinadas, pessoas comprometidas, pessoas que têm olho de dono, não é tão fácil assim. E você, às vezes, encontra as pessoas que têm essas características, mas aí treiná-las para elas conseguirem desenvolver totalmente seu potencial, né? Porque quando você sai da faculdade, óbvio que você já sabe um monte de coisa que você aprendeu na faculdade, mas boa parte do que você vai aprender na sua carreira vai ser on the job, né? Você vai aprender muita coisa no trabalho. Você vai saber contabilidade, mas as aplicações e o dia a dia e tudo mais, você vai aprender no trabalho. Então, eu acho que essa é a parte mais desafiadora, né? Você montar esse time que tem essas características, porque nosso business, como Wealth Management, também é um business de relacionamento, né? Então, o relacionamento é o maior tesouro de um banker, porque você tem um cliente que confia em você, que te contrata várias vezes, que ouve a sua opinião, é realmente o que te diferencia como banker, né? Então, isso é uma coisa que você, obviamente, não tem quando você está começando a carreira, você tem que conquistar, né? Então, e como é que você conquista isso? Você conquista isso sendo confiável, sendo uma pessoa confiável, sendo uma pessoa técnica, sendo uma pessoa que está sempre pensando no bem-estar de longo prazo do seu cliente. Então, eu acho que isso aí é a coisa mais interessante e mais desafiadora. Mas trabalhar num ambiente regulado, né, sempre é muito desafiador. Agora, os millennials é uma geração bem diferente das gerações anteriores, né? Então, nós já estamos aí lidando com millennials há alguns anos, né? E a gente sente que é uma geração que ela tem uma visão um pouco diferente de mundo, né? Da minha geração, a gente se formava o foco era ganhar dinheiro, trabalhar. O milênio, ele está olhando mais a qualidade de vida, está olhando mais propósito, se interessa por muitas coisas diferentes. Então, é uma geração diferente das gerações anteriores. E é um desafio para todo mundo, não só para a BR Partners, mas para todos os bancos, conquistar e reter esses milênios, né? E eu acho que a melhor maneira de fazer isso é mantê-los engajados, sentindo que estão crescendo profissionalmente, sentindo que estão aprendendo. Na área que eu trabalho primordialmente, que é a área de M&A, por exemplo, é uma área que você tem uma curva de aprendizado muito, muito inclinada. Os primeiros anos você aprende muito, você já está tendo reuniões com CEOs, então você realmente aprende muito. E eu acho que essa é a melhor maneira de manter as pessoas entusiasmadas e retê-las. Obviamente, compensation é importante,
Um desafio que nós temos é que nós temos um business que as pessoas trabalham horas muito longas, né? Isso sempre foi um problema, mas se tornou um problema maior, cada vez se torna um problema maior para as novas gerações. O home office, com a pandemia, tudo na vida tem lados bons e ruins. A pandemia trouxe o home office como uma solução mais definitiva, então eu acho que todos os bancos devem abraçar o home office mais no futuro, não 100%, mas mais, dando mais liberdade para as pessoas, principalmente para as mulheres, né, que em algum momento vão querer ser mães, né, eu acho que vai ser um diferencial você poder estar mais em casa, mesmo trabalhando com a mesma intensidade, estar mais perto dos seus filhos. Então, tem muitas mudanças aí vindo com essa nova geração, e manter essa geração interessada é um desafio para o mercado financeiro hoje. Sem dúvida, acho que é um desafio para todos, né? Todas as indústrias, todos os mercados, mas acho que essa geração também traz muitas coisas novas e interessantes, né, para o jeito, né, tradicional de se trabalhar. E acho que a pandemia pode até acelerar aí essa transição. Agora, vamos passar para a Grazi. Grazi, já vou dar um spoiler aqui, né, mas a sua coragem de empreender, mudar de carreira é muito... é de se admirar muito. Queria que você contasse como que foi essa decisão de sair de um banco grande, estabelecido, para montar algo novo, do zero, né? Você falou que você era a única fundadora entre vários fundadores. Como que foi esse processo? Qual foi o seu maior desafio e aprendizado na hora de montar a Veda? Legal, obrigada, Jô. Uma delícia, né, a gente poder contar a história de sucesso e poder ajudar tanta gente. Eu espero realmente que isso as motive. Coragem é uma palavra que está comigo, acho que desde que eu nasci, né, está dentro de mim, e tem inclusive um poema do Guimarães Rosa que diz que a vida é assim, né, às vezes ela está mais agitada, às vezes ela calma, mas o que a vida pede para a gente é coragem. Então, a gente desperta para a coragem quando a gente tem clareza sobre o que a gente quer, né? Então, assim, eu tive coragem de sair da casa dos meus pais, eu tive coragem de enfrentar São Paulo, né? Eu não sabia andar em São Paulo naquela época, porque eu tinha clareza do que eu desejava, né? Eu queria ser independente. Coragem para inovar e romper, né, com uma forma confortável, porque eu estava confortável no banco, né, assim, aparentemente confortável. Eu achava que eu ia me aposentar ali, eu podia me ver velhinha, mas na instituição, sabe, como um bem, um patrimônio ali da empresa. Porém, em 2009, a minha vida, que antes extremamente acelerada, teve uma parada brusca mesmo, né? Eu tive um AVC, eu fiquei 15 dias numa UTI, e quando eu acordei, assim, que eu falei, bom, sobrevivi, estou sem nenhuma sequela, o meu médico disse, você ganhou na Mega Sena acumulada sozinha, eu falei, o que eu faço com esse bilhete premiado? E comecei a questionar um pouco para onde eu estava indo, que eu tinha energia, que eu tinha vontade, que eu tinha disposição, era óbvio, mas o que eu estava fazendo para mim até então, né? O que eu tinha feito para mim e para o mundo, né? E não bastasse isso, no ano seguinte, a minha irmã morreu, ela tinha 33 anos, e realmente eu falei, ou eu paro e penso, uma é pouco, duas chega, né? Não vou para a terceira situação de sinal de rever rota. E aí, nesse momento, eu comecei um processo de questionamento, né, sobre o nível de tensão que eu estava vivendo. E quando eu disse para o meu neurocirurgião, né, se eu devia mudar de profissão, ele disse assim, então, não existiriam neurocirurgiões, né, porque 1 milímetro que eu errasse, eu matava você. E o que a gente faz com essa tensão? O que a gente faz com esse desafio? Quando a gente tem um limão, como é que a gente olha para ele, né? Para uma situação difícil, desagradável? Preciso ter coragem. E, para isso, é preciso ter clareza sobre o que a gente quer. A minha sugestão, portanto, é que a gente reflita sempre
sobre o que nos move, o que eu tenho de diferente. Eu vou casar um pouco do discurso da Andrea com o da Alessandra, porque é um complemento mesmo. O que eu vivo como empreendedora tem muito consequência do que eu vivi como funcionária até 4 anos atrás, né? Eu me construí, me fortaleci ao longo de 17 anos para poder empreender, mas eu nunca imaginei ser empreendedora. Eu sempre queria seguir o exemplo dos meus pais, né, que trabalharam 40 anos, sei lá, 30 anos e se aposentaram em uma empresa. Os millennials pensam diferente, sentem diferentes, né, e tem muito mais liberdade nessa troca de posição. Então, eu acho que a coragem já está mais facilitada para vocês, né, do que foi para mim. Porém, além da clareza, né, de ter autoconhecimento sobre as suas habilidades, eu sugiro que a gente tenha sempre honestidade e muita coerência, porque no mercado financeiro, o que a Andrea falou para mim, assim, uma verdade absoluta: confiança é tudo. Confiança é tudo, né? A gente só vai ter um case de sucesso, seja ele num M&A, seja ele num atendimento à pessoa física, se a gente demonstrar confiança. E confiança significa, para mim, capacidade técnica e compromisso ético, né? Assim, você tem que ter essa fidelidade na relação, seja para qualquer área do mercado financeiro. Confiança é tudo. Então, empreender para mim é consequência, né, dessa musculatura que eu construí ao longo desses 17 anos, e junto com isso, um grupo de amigos, né, um grupo de pessoas que estejam alinhadas com você. Talvez eu não tivesse coragem suficiente para fazer isso sozinha, mas em grupo eu consegui, e me sinto muito reconhecida pelo meu grupo, né, e me sinto muito honesta em colocar na minha empresa a marca, né, dessa relação que a gente tem que ter com o cliente, de honestidade. Eu coordeno o grupo de qualidade dentro da empresa, e o que a Andrea falou sobre montar uma equipe, manter uma equipe, é um grande desafio, porque cada pessoa é de um jeito. Encontrar pessoas que tenham a mesma cultura, ou que tenham os mesmos valores, né, que a gente, não é fácil. Portanto, a minha sugestão aí para os jovens que já têm a coragem, né, que eu desenvolvi, é que se relacionem com pessoas capacitadas e com pessoas honestas e éticas. Respondi sua pergunta, Ju? Respondeu muito. Fiquei até arrepiada aqui com a história. É muito bom ouvir essas histórias e ver que, enfim, por trás de uma história de sucesso profissional sempre tem muitos desafios, né? Sempre tem várias etapas que você precisa aí combater. Às vezes, quando você está passando, você nem sabe o que fazer, mas olhando em retrospectiva faz muito mais sentido. Então, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para vocês três, se vocês pudessem voltar no tempo, né, com toda a experiência e bagagem que vocês já têm hoje, se vocês estivessem no lugar dessas jovens, entrando no mercado financeiro, né, procurando um emprego, o que vocês fariam para se preparar? Para se preparar para as entrevistas, para os processos seletivos que estão ficando cada vez mais competitivos e difíceis? O que vocês fariam para enfrentar esses processos? Se quiser, Ale, começar, aí a gente mantém a mesma ordem. Posso falar, Ju? Eu também fiquei super emocionada com a Gra. A Gra é minha amiga, né? Além de super competente, muito querida e realmente uma guerreira. Eu acho que a Andrea é outra inspiração, então é muito legal a gente poder trocar com vocês. Sei lá, se eu voltasse, acho que cada coisinha que eu errei me fez aprender um pouco mais. Mas se eu olhasse um pouco hoje para essas jovens, e a gente lá no banco, no BTG, tem um programa que a gente trabalha diretamente com jovens universitárias, chamado Inside. E esse é um programa que as sócias fazem uma mentoria com as jovens,
e tem também uma parte de treinamentos técnicos e conhecer outras áreas do banco e tudo mais. Uma coisa que realmente faz diferença é você se expor com outras pessoas que já são desse mercado. Então, se não tem como ter uma mentoria, que às vezes ajuda, e eu não tive, né, fui aprendendo com os erros aí ao longo da vida, mas você buscar alguém que pode ser uma referência para você, ajuda. Você vai conhecer um pouco mais daquele mercado, fazer perguntas, entender. Agora, o que eu acho que realmente poderia fazer uma grande diferença além de se informar, obviamente, você vai fazer uma entrevista numa empresa, você tem que saber tudo daquela empresa, pesquisar o máximo possível, entender aquele mercado, entender tendências. É um trabalho, é uma lição de casa que cada um tem que fazer. Mas, fora isso, conversar, né? Conversar com outras pessoas que se interessam para aquele mesmo objetivo. Se é mercado financeiro, tem um grupo de mulheres, tem um grupo com seus amigos da faculdade, discutam questões, cases, notícias, tenham algumas opiniões sobre algumas questões importantes, né? Sempre a gente tem algumas mudanças estruturais acontecendo. Agora, uma disrupção aí no mercado financeiro enorme. Então, entendam, discutam, tragam também seu ponto de vista nessas conversas. Os processos, eles são técnicos, né? Tem uma parte técnica e aí, quanto mais as pessoas se dedicarem, obviamente, vão passar por isso com mais tranquilidade. Tem uma outra parte que é de saber se colocar, e aí também, ninguém nasce sabendo, eu sempre fui super, super tímida, morria de vergonha de um monte de coisa, mas quando eu fui para as minhas dinâmicas, eu tinha 2 caminhos, ou eu ficava quieta porque eu estava morrendo de vergonha, ou eu tentava colocar o que eu pensava ali, para ver se aquilo que eu estava pensando, se como eu era, o que eu tinha de opinião, seria interessante para aquela empresa. Eu achei que eu não tinha opção, eu tinha que encarar, então, vamos com tudo, e é isso até hoje, né, qualquer coisa, essa conversa aqui, eu morro de vergonha, mas eu amo poder falar com as jovens, eu amo, essa parte da minha carreira hoje em dia, é super especial para mim, poder ter essa troca, então, são desafios que a gente vai passando, mas eu acho que mergulhar um pouco mais, entender, se preparar, ver as possibilidades, perguntar. Hoje a gente tem LinkedIn, manda um convite, manda uma mensagem para uma pessoa que pode ser uma referência para você, bate um papo, toma um café. Eu acho que a conectividade permite que a gente tenha muito mais conteúdo hoje em dia e saiba muito mais até onde a gente quer chegar, ou vai, os caminhos possíveis, do que era no passado. Então, eu acho que seria por aí. Tá ótimo, agora vai ficando cada vez mais difícil. André, tem alguma coisa que você também gostaria de complementar, que você faria para se preparar? Eu acho que o que a Lê falou é a coisa mais importante, né? Eu não vou falar muito do que eu faria diferente, porque como a Lê, eu acho que as coisas que eu errei foram que construíram quem eu sou, então eu não faria nada diferente. Eu acho que é parte da minha vida, mas a gente entrevista muita gente, a gente tem programa de estagiário, a gente tem um problema que a gente recebe muito pouca demanda de mulheres no programa de estagiário, mas eu tenho conversado com outra MD que trabalha comigo, a Fernanda, e a gente tem falado como é que a gente atrai mais mulheres e como é que a gente pode ajudar as mulheres a serem mais efetivas no processo seletivo. E o que a Lê falou é a coisa mais importante. Os meninos entre si, eu sinto isso, eles falam mais de mercado financeiro. Eu acho que é mais um assunto deles do que um assunto das meninas, certo? Isso a gente tem que mudar. Então, se você não tem amigas que querem se interessar em mercado financeiro, faça como a Lê falou, procure uma mentora, procure um amigo, tente entender o que as outras pessoas que trabalham no mercado financeiro fazem, o que elas gostam no trabalho dela, o que a área dela faz, o que é ruim, o que é bom. Porque quando a gente está entrevistando, a gente quer procurar uma coisa dificílima, que é uma certa certeza da pessoa do que ela sabe, o que ela quer fazer, né? Eu digo que é dificílimo, porque dificilmente uma pessoa que está procurando estágio realmente sabe o que ela quer fazer. Ela está
testando, mas você tem que dar a impressão de que você se informou, que você sabe para aquela área que você está entrevistando o que é que aquela área faz, quais são os desafios, quais são os pontos positivos. Isso é uma coisa super importante. Então, eu vou dar alguns pontos práticos. Olhem o site da empresa que vocês estão entrevistando. Vejam com quem vocês vão entrevistar. Tente se informar sobre essa pessoa, né? Tente se informar sobre a empresa. Se você vai fazer na entrevista e alguém pergunta, mas que área você quer fazer? Mesmo que você não possa ser várias áreas, coloque na sua cabeça, eu gostaria de fazer a área tal ou a área tal. Ou então eu gostaria de fazer a área tal. E gostaria de fazer a área tal por isso, por isso, por isso. Porque as pessoas vão te perguntar por que você quer fazer essa área. Outra coisa que eu acho que é importante é que tem uma parte da entrevista que é técnica. E, assim, a maioria dos bancos usa uma prova que parece um GMAT, né? Que é um GMAT, que é uma prova que você faz quando você vai prestar para o MBA, que é uma prova que tem lógica, tem matemática, tem inglês. Inglês é importantíssimo no mercado financeiro, na maioria das áreas. Não em todas, mas na maioria das áreas. Então, o GMAT é um teste que quanto mais você faz, melhor você fica nele, porque é um teste que é timed, né, que tem um tempo. Então, baixa o GMAT, faz alguns antes de começar seus processos seletivos, né? Se prepara dessa forma. Eu sinto, assim, que muitas das meninas são mais tímidas, às vezes, né? Tem muitos homens tímidos, mas tem muitas meninas tímidas. Para mim, eu não sou uma pessoa tímida, eu nunca fui, mas em todas as situações que eu me sinto exposta ou que eu me sinto insegura, o que me acalma é achar que eu estou preparada para aquela situação. Então, se prepare, tente saber o máximo possível que você possa sobre aquele assunto. Leia o jornal, entendeu? Leia a parte de economia. Não precisa ler tudo. Olha as manchetes e leia aquelas matérias das coisas que vocês acham mais interessantes. Se informem, né? Quanto mais informadas vocês estiverem, isso vai transparecer nas entrevistas de vocês. E se você, por exemplo, não está fazendo uma faculdade de administração, está fazendo outra faculdade, ou se você está fazendo uma faculdade de administração, contabilidade é uma coisa chata. Ninguém gosta de aula de contabilidade, pouquíssimas pessoas gostam, mas é uma coisa que vai aparecer nas tuas entrevistas. As pessoas vão querer saber algumas coisas da tua noção de contabilidade, pelo menos na área de investment banking. Então, presta atenção na hora de contabilidade, estuda um pouco de contabilidade antes das entrevistas. Se você está fazendo engenharia, tem vários cursos online, você pode baixar, ler um pouco, se informar um pouco. Óbvio que uma pessoa que está entrevistando um engenheiro não vai esperar que ele saiba contabilidade, uma engenheira, como sabe um administrador. Mas mostre o interesse, dá uma lida, né? Porque nos primeiros anos de M&A, de investment banking, contabilidade é essencial. Então, é uma coisa. Então, são algumas dicas práticas e eu não posso concordar mais com a lei. É uma questão de se informar, procurar pessoas que possam adicionar informações para você nesse processo. Obrigada, André. E Grazi, agora ficou muito difícil, mas... Elas já fizeram todo o trabalho, eu só vou dar uma dica, na verdade uma sugestão, não é uma dica. Se vocês já fizeram isso tudo que elas disseram, né, e já está avançada no processo seletivo, e não foi entrevistada por uma mulher ainda, peça para ser entrevistada. Pergunte se há alguma mulher na empresa para que você possa conversar. Essa é a minha sugestão. Então, agora, vou passar para as perguntas do público, né, das meninas. A primeira pergunta é para as três, tá? O que te motivou a trabalhar no mercado financeiro? Então, o que foi o motivador aí no começo da carreira para entrar no mercado financeiro? Se quiser a Lê começar. Posso começar. Para falar a verdade, quando eu comecei lá atrás economia, eu fui para economia porque eu sempre gostei muito de matemática, e aí, na época, né, ainda existiam aqueles testes vocacionais, e quando eu fiz, deu entre economia e administração, eu achei que eu gostaria mais de economia e fui para economia. Quando no meio da faculdade, eu comecei a fazer estágio e eu fui para uma empresa que era enorme, super referência de tecnologia na época, né, antes das novas referências, e eu gostava muito, mas eu sempre fiz o estágio na área financeira. E aí, quando eu me formei, veio a oportunidade do programa de treino do Unibanco,
e eu queria conhecer o que era esse universo de bancos. Meus pais sempre trabalharam em banco, mas em bancos estatais, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira, criou 4 filhos, então ela sempre foi um super exemplo para mim de que é possível, né, você conciliar aí carreira profissional com carreira pessoal, com família e tudo mais. E aí, quando eu fui para o Unibanco, que ao longo do programa de trainee, você passa por várias áreas, né, conhece bastante ali, aquilo me encantou, eu gostei muito do mercado financeiro. E, para ser sincero, eu nunca mais quis sair daí. Esse bichinho me mordeu, e como é muito dinâmico, né, você aprende sempre, todo dia você aprende alguma coisa nova, isso foi me motivando a querer aprender mais, e estudar mais, e ser cada vez melhor ali, com desafios, né, como a gente já falou, tem dias que você está pior, tem dias que você acha que não vai dar conta, tem dias que você não vai ser perfeito, e a gente não é mesmo, né, vai errar alguma coisa vai ficar devendo, mas é super possível você conseguir conciliar essa carreira com a sua vida pessoal também. Então, acho que como a Andrea falou, essa pandemia e essa quarentena forçada, esse home office forçado, acho que vai trazer aí uma abertura maior para várias empresas, para vários bancos, para que as pessoas possam conciliar. A gente trabalha, como sempre, né, com o mesmo comprometimento. Eu acho que é possível ter alguma flexibilização. Não acho, sinceramente, que eventualmente um home office permanente funcionaria na nossa área especialmente, mas acho que sim, abre espaço para uma composição. E aí eu gostei, foi assim, experimentando e gostando, não teve algo eu quero, sei, é isso que eu quero. Lá atrás eu estava bem aberta, e aí acabou que deu certo, né, eu conheci o banco, e o banco, no próprio Unibanco, já era numa estrutura de banco de investimento, então eu sempre fiquei nesse universo, e depois no UBS, no BTG, é a mesma coisa. Então, para mim, acho que foi um caminho natural, passinho a passinho. Obrigada, Lê. A Andrea contou um pouquinho já, né, da trajetória dela, mas a pergunta para a Andrea é um pouco diferente. Por que você quis continuar, né? Então, você acompanhou os negócios da família, vendeu o banco da família, mas você, mesmo assim, depois disso, foi abrir um banco de investimentos. Por que você resolveu continuar? E o que te motivou? O que você estava satisfeita? E o que você via ainda de perspectiva, né, para fundar a BR Partners? Eu tive um momento de dúvida quando eu vendi o banco e saí do Bradesco. E eu pensei em fazer outras coisas, né? Mas o problema é que o mercado financeiro, como a Lê falou, é um bichinho que te mostra, é tão dinâmico, você está aprendendo, assim, eu ainda estou aprendendo coisas novas todos os dias. E tem um outro ponto que eu acho muito, muito importante, eu adoro ser independente financeiramente, eu sou casada, meu pai, obviamente, tinha uma instituição financeira, mas o fato de eu ganhar o meu dinheiro, e dinheiro suficiente para eu poder fazer o que eu quiser e ser independente, para mim é uma coisa, assim, que é um diferencial muito grande, porque tem muitas profissões super interessantes, super dinâmicas, mas que você trabalha e não tem tanta condição de ganhar dinheiro. E para mim ganhar dinheiro é uma coisa que significa independência. E isso para mim é importante. Acho que é isso. Eu brinco que independência financeira é o tipo de coisa que o dinheiro não paga, né? Porque realmente não tem algo que substitua, né? Fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Grazi, também, se puder, enfim, contar um pouquinho do que fez você entrar. Você já falou um pouco, né? Mas quando você foi empreender, você poderia ter também mudado de carreira, feito outra coisa, porque também continuou no mercado financeiro. Eu concordo com elas, né? É um bichinho mesmo, pica e a gente gosta, né, da consequência dessa picada, então é difícil sair, é muito prazeroso, a gente aprende muito. Acho que assim, quem tem curiosidade, quem gosta, né, dessa adrenalina, assim, é um mercado sedutor.
mas eu vou dizer assim, que o que me fez entrar no mercado financeiro foi ganhar dinheiro, o que eu queria era ganhar dinheiro, queria ter minha independência, mas o que me fez me manter no mercado financeiro foi porque depois daquele meu problema de saúde, eu comecei a questionar sobre o meu propósito, eu tirei uma certificação, né, como planejadora financeira, né, que é o CFP. Eu super recomendo que quem quiser trabalhar com planejamento financeiro pessoal vá atrás, né, dessa certificação, e aprendi que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas, e no trabalho que eu iniciei junto com a Associação de Planejadores Financeiros, como voluntária, né, ia para comunidades conscientizar, estimular, né, na verdade, a conscientização financeira. E quando eu saía das apresentações, eu ficava me questionando um pouco o que eu estou fazendo, né, para mim, no meu planejamento financeiro, da minha vida, né, do meu protagonismo, dos riscos que eu estou exposta, dos objetivos que eu tenho de vida. Então, o planejamento financeiro fez com que eu continuasse no mercado financeiro, porque eu acredito que é através dele que a gente conquista o bem-estar, né, a satisfação emocional, profissional. Então, vou fechar aqui a minha fala dizendo para vocês sobre uma fala do Alexandre Kalash, que é um estudioso da longevidade, em que ele estimula o cuidado com 4 capitais ao longo da vida, né, sempre, se a gente ainda não cuidou disso, sempre é tempo para cuidar. O primeiro capital, não mais importante que os outros, mas é a saúde, né? Então, que a gente cuide da nossa saúde física. O segundo é o capital social, se relacionem, não tenham preguiça de fazer novas amizades, de amizades de várias gerações. Nós viveremos mais tempo e é muito saudável a troca, né, intergeracional. O terceiro capital é o capital da curiosidade, do conhecimento, que a gente sempre tenha vontade de aprender. E por último, não menos importante, é o capital financeiro. Então, que a gente possa sempre olhar para isso e se motivar para se manter no mercado financeiro enquanto quiser, ou onde quer que, né, a gente esteja, sempre cuidando da nossa satisfação, né, e isso só depende única e exclusivamente de cada um de nós. Muito legal. Bom, a gente já está quase chegando no nosso limite de tempo, né? Por mim, eu ficava aqui mais 6 horas conversando. Mas essa próxima pergunta, e vamos ver se vai dar tempo de mais uma, mas por enquanto a última, tem muito a ver com um vídeo que eu reassisti ontem também. Uma menina de 20 e poucos anos me mandou e falou para eu assistir de novo. Eu assisti da Sheryl Sandberg, que é CEO do Facebook. E ela tem um vídeo que ela dá vários conselhos para mulheres. E um dos conselhos é take a seat at the table, né? Então, tenha um lugar na mesa, procure um lugar na mesa. Essa pergunta é como se posicionar, né? A gente vê que mulheres no ambiente de trabalho, às vezes se excluem, né? Ela conta uma história que ela foi numa reunião que tinha uma mesa gigante, e aí tinha 3 pessoas de uma mesma empresa, um homem e 2 mulheres. O homem sentou, as mulheres ficaram em pé, em volta, né? E assim, ambos os 3 com a mesma senioridade, né? E as mulheres se recuaram. Então, a pergunta é como se posicionar no ambiente de trabalho, né? Vocês são 3 mulheres que cresceram na carreira, se tornaram líderes, e é tão difícil encontrar, né, mulheres líderes, e como que vocês se posicionaram, e que dica que vocês dariam, né, para essas meninas em como se posicionar no ambiente de trabalho? Ale, também, vamos manter a ordem. Tá bom. Ju, ótima pergunta. Na verdade, eu acho que quando você tem a segurança de que você está fazendo a coisa certa, você vai e senta na mesa. Eu não deixei de sentar na mesa. Claro que às vezes você fica intimidado, claro que às vezes, já quantas e quantas vezes eu não fui a única mulher numa reunião com 10 pessoas. Eu não vou deixar de falar o que eu acho que é o correto para aquela ocasião. Então, se for coragem, se prepare bem para o tema, eu não sei o que é exatamente, mas
tenha esse poder dentro de você, de que se você acha que está fazendo a coisa certa, senta na mesa e fala. E assim, de novo, hoje em dia a gente presta mais atenção nisso, né? Antigamente não se falava tanto disso, mas hoje em dia, se você está numa reunião, tem outras pessoas falando, às vezes a maioria ainda é o homem, às vezes tem alguma mulher querendo falar alguma coisa e nem todo mundo ouviu, né? É cortada, é atropelada. Tenta chamar, né, o momento. Deixa ela falar, vamos escutar o que ela tem a dizer. De repente é uma coisa super interessante e pode agregar bastante. Mas eu acho que a gente não tem que ter medo. Ninguém é melhor ou pior. As pessoas estão se posicionando e se alguém tem alguma coisa a dizer, tem que sentar e falar. E se não te escutarem, fala de novo. Uma hora vão te escutar. Obrigada, Ale. Andréa, quer falar um pouquinho? Você tem que estar preparada, coragem e confiança naquilo que você sabe e se colocar, né? Passar esse momento de, ai meu Deus, o que vão achar, e se colocar, porque assim, mesmo que você fale uma coisa que não seja a coisa perfeita ou a coisa ideal, ninguém espera que você sempre fale a coisa perfeita, a coisa ideal, e é só se colocando que você vai conseguir ganhar confiança, né? Então, acho que a gente não pode, na geração de vocês, é inadmissível que a gente continue aceitando ficar de pé. A gente tem que sentar na mesa, sim. Acho que é isso. Sim, com certeza. Grazi, para acabar, a gente tem mais 2 minutos. Eu acho que estou ali no BTG, né? Muito da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. Depois que eu comecei a estudar esse tema, eu percebi que muito do que eu não colocava de opinião era em função do medo. E eu falei, poxa, mas o medo é incoerente comigo, né? Não é minha identidade ser uma pessoa medrosa. E eu acho que é isso que a gente tem que despertar na gente, essa vontade, essa coragem para superar esse medo e sentar na mesa e colocar a nossa opinião. O que de pior pode acontecer? Se eu estiver falando uma grande besteira e todo mundo rir, né, do que eu falei, eu aprendi, eu saio de lá e aprendi, né? E vou, legal, gente, desculpa, então, falei uma grande besteira, vocês, né, aprendi com isso e toco o barco. Acho que a gente tem que parar de querer, buscando a perfeição, deixar de fazer aquilo que é bom. É isso. Muito legal. Eu falei rapidinho para a gente encerrar que eu surfo, né? E no surf tem alguns ensinamentos que a gente leva para a vida. E às vezes tá vindo uma onda, às vezes ela é grande, e você tá com medo, e aí você tem que ir com medo, porque no máximo você caiu na água, no melhor cenário você pegou uma onda incrível. Então é isso, aquela frase, se der medo, vai com medo mesmo, né? E, bom, enfim, queria aqui agradecer a Ale, Andréa, Grazi, por ter participado aqui com a gente, por ter contribuído, né, com a experiência incrível de vocês para essas meninas jovens que estão crescendo e que, se, né, tudo der certo, vão entrar aqui no nosso mercado. Então, muito obrigada, mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada, incrível. Obrigada, Gra. Foi um prazer. Obrigada a todas vocês. Beijo grande. Grande honra. Obrigada.